Oi, pessoal! Estamos aqui, eu sou a professora Márcia, do curso Aprove, para comentar a prova deste ano, de acesso para 2025, sexto ano, do Colégio da Aeronáutica Brigadeiro Newton Braga. O tema foram as Olimpíadas e os atletas da FAB, Força Aérea Brasileira, que participam de esportes, inclusive olímpicos, e que são da FAB, da Aeronáutica. Então, vamos começar. É uma prova de 25 questões, mas foi uma prova tranquila, bem feita, não teve nenhuma questão anulada e vai ser legal da gente comentar aqui. Tá bom? O curso Aprove está sempre trazendo as correções de todas as provas das quais nós participamos. Curso Aprove, Colégio Aprovinho, ambos do sistema Aprove de ensino. Tá? Bom, logo no início da prova tem um subtítulo, tem um título do texto 1 que fala o seguinte: conheça os atletas da FAB que participam dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, é uma Olimpíada anterior a essa que aconteceu agora em Paris. Então, está aqui. Conheça os atletas da FAB que participam dos Jogos Olímpicos de Tóquio. 23 atletas da Força Aérea Brasileira, de várias modalidades, disputam na 32ª edição das Olimpíadas. Aí tem o texto falando sobre os empecilhos, que são 17 mil quilômetros sobre o Oceano Pacífico e 12 horas de diferença do fuso horário em relação a Tóquio. Um trajeto longo e cansativo, mas esses são pequenos desafios para quem seguiu esse percurso com apenas um objetivo: conquistar um lugar no pódio nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, está aqui, eu vou assinalar esse percurso, que foi objeto logo da primeira questão. Então, vamos lá na primeira questão. Eu não vou ler o texto todo, depois a gente vai voltando ao texto, tá? Na primeira questão, é uma questão de voltar ao texto, de interpretação, e para isso é preciso que o aluno tenha intimidade com a leitura. O que é intimidade com a leitura? Tia Márcia, como que eu vou adquirir isso? Você vai adquirir lendo o máximo de tempo possível que você conseguir. Qualquer tipo de leitura, livros, quadrinhos, enfim, ler. Ler é muito importante, jornais, tá? Então, a questão número 1, mais de 17 mil quilômetros sobre o Oceano Pacífico, isso está lá no texto, logo no primeiro parágrafo, onde eu assinalei, e 12 horas de diferença no fuso horário. Um trajeto longo e cansativo, mas esses são pequenos desafios para quem seguiu esse percurso com apenas um objetivo: conquistar um lugar no pódio dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A expressão esse percurso faz referência a quê? Então, está lá no texto, logo no primeiro parágrafo, mais de 17 mil quilômetros sobre o Oceano Pacífico e 12 horas de diferença no fuso horário. Um trajeto longo e cansativo. Então, resposta letra A, da questão número 1. Tá? Agora vamos para a questão número 2. 23 atletas da Força Aérea Brasileira, de várias modalidades, disputam na 32ª edição das Olimpíadas e estão com sede de vitória, que é como estão nossos candidatos também, com sede de vitória. Quantas orações podem ser encontradas? O candidato, o aluno do curso Aprove do Colégio Aprovinho, ele sabe que cada verbo denota uma oração. Quantos verbos eu tenho aqui? Disputam e estão. Se eu tenho 2 verbos, então eu tenho 2 orações. Cada verbo, uma oração. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho 2 verbos. Ok? Tudo bem? Tranquilo até agora, Agora vamos para a questão 3. Lembrando que essas 2 orações, elas precisam de um conectivo para ficarem unidas. E qual é o conectivo que a gente tem aqui? É o E, tá? É a conjunção aditiva E.
Continuando, número 3. Escolha a opção que explicita o núcleo do sujeito. E aí a prova veio com essa novidade, né? De núcleo do sujeito. Então, a gente sabe o que é o sujeito, o aluno, então, tinha que saber o que é o núcleo do sujeito. É um conceito gramatical, né, que os alunos aprendem aqui com a gente. Então, o núcleo do sujeito do período a seguir. A sargento Ana Sátila, classificada desde 2019 nas categorias K1 e C1 de canoagem e slalom, precisou fazer muitas adaptações. Bom, qual é a resposta? Qual é o sujeito da questão? O sujeito é sargento Ana Sátila, tá? Então tá aqui. O sujeito. Agora, mas a questão quer saber qual é o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é sargento, tá? Sargento. Então, por exemplo, se eu falo, vou dar um exemplo aqui. A Avenida Brasil, a Avenida Brasil é uma via expressa. Qual é o sujeito da minha frase? Avenida Brasil, tá? E se eu perguntar a vocês qual é o núcleo? O núcleo vai ser a palavra avenida, ok? O Brasil vai ser um aposto especificativo. Da mesma forma como Ana Sátila é o aposto especificativo também. Tá? E o núcleo do sujeito é a palavra sargento. Tá bom? Questão número 4. Considerando somente as informações presentes no texto 1, qual dos atletas citados já foi campeão pan-americano? Então, no terceiro parágrafo, já o campeão pan-americano de arremesso de peso, sargento Darlan Romani, trouxe parte do treinamento para a garagem de casa. Então, quem é? A pergunta quer saber. Qual dos atletas citados já foi campeão sul pan-americano? É o Darlan, letra D. Isso está no texto. Certo? Era só voltar ao texto para ver a resposta. Número 5. Leia o enunciado. Sinto-me confiante para participar dos Jogos Olímpicos. Marque a opção em que a reescrita desse texto não obedece à gramática normativa. Então, a questão, o comando da questão, pede a resposta errada. Atenção, isso é uma pegadinha, tá? Então, na letra A, sinto que estou confiante para participar dos Jogos Olímpicos. Está obedecendo, não tem nada de errado. Na letra B, sinto-me confiante para participar de bastantes disputas nos Jogos Olímpicos. Também, perfeito. Na letra C, me sinto confiante para participar dos Jogos Olímpicos. A gente sempre ensina para os nossos alunos que a gramática normativa não permite o início da oração, o início do período com pronomes oblíquos. Então, aqui está o erro, tá? Na letra C, começando com o pronome oblíquo me. Então, essa é a resposta. A letra D, sinto confiança para participar dos Jogos Olímpicos, tudo certo também. Tudo bem até aí? Beleza. É uma prova extensa, são 25 questões, mas a gente vai aos pouquinhos, eu acho que dá para fazer, tá? É tranquila, uma prova bem tranquila. A sargento Ana Sátila, classificada desde 2019 nas categorias de K1 e C1 de canoagem slalom, precisou fazer muitas adaptações na sua rotina de treinos. O trecho em destaque exerce a função de
Aí, o que você tem aqui? Você tem o sujeito, né, o núcleo do sujeito, como eu já expliquei, e depois vem uma explicação sobre o sujeito, tá? Então, essa explicação a gente vai chamar de aposto explicativo. Por que, tia Márcia? Porque esse tipo de aposto ele vai explicar o que foi dito sobre o sujeito, o que quer se dizer sobre o sujeito. Então, qual é a questão no caso? Dizendo que a linha, né, o período está dizendo que a sargento Ana Sátila já havia sido classificada, né, desde 2019 nas categorias K1 e C1 de canoagem e slalom, tá? Então, a resposta é a letra D, que está aqui, ó. Acrescentar uma informação ou explicação sobre o termo anterior, tá? Que é, no caso, a sargento Ana Sátila. Tudo bem até aí? Beleza. Então, vamos para a próxima. 7ª questão. Com base no texto 1, pode-se inferir, pode-se entender que há semelhanças entre os atletas citados, né? Cada hora que se fala de um atleta, o texto estabelece semelhanças. Selecione a alternativa em que essas similaridades estão expressas. Bom, na letra A, os atletas mudaram-se para muitos quilômetros diante de casa para realizar seus treinamentos? Não. Inclusive, o texto fala que alguns atletas treinam em casa. Letra B. Os atletas, além de serem militares, competem pela mesma modalidade esportiva? Não. Uma é de canoagem, outra é de arremesso de peso, né? Então, a B também está fora. Letra C. Ambos são militares e realizaram treinamentos em casa? Essas são as similaridades. Ambos são militares da Força Aérea Brasileira e usaram a sua própria casa para fazer os treinamentos. Então, resposta letra C. Tá? Gabarito da questão. Agora vamos para aqui, o texto 2. O texto 2 fala sobre um programa de alto rendimento, né? O programa Atletas de Alto Rendimento, com letra maiúscula, porque é o nome do programa, é uma parceria dos Ministérios da Defesa e da Cidadania. Este por meio da Secretaria Especial do Esporte, e tem o objetivo de fortalecer a equipe militar brasileira em eventos esportivos de alto nível. Os esportistas têm à disposição todos os benefícios da carreira militar, como salários, plano de saúde, férias e assistência médica, incluindo nutricionista e fisioterapeuta, além de disporem de todas as instalações esportivas militares adequadas para os treinamentos. Os atletas também são beneficiados pelas bolsas Pódio, com letra maiúscula, é o nome da bolsa, e das categorias Olímpica, Internacional e Nacional do Ministério da Cidadania. A FAB dispõe das instalações da Universidade da Força Aérea, UNIFA, no Rio de Janeiro, para que os militares possam treinar. O alistamento é feito de forma voluntária e o processo de seleção leva em conta os resultados dos atletas em competições nacionais e internacionais. Dessa forma, as medalhas já conquistadas na carreira transformam-se em pontuações nos concursos para preenchimento das vagas. Lembrando que essa expressão dessa forma poderia ser substituída pela palavra portanto, né? Nos Jogos Olímpicos Rio 2016, o Ministério da Defesa ultrapassou as metas estabelecidas, ao classificar 145 atletas militares para integrarem as seleções olímpicas e conquistar 13 medalhas das 19 obtidas pelo time Brasil. Os números foram superiores a Londres em 2012. A contribuição das Forças Armadas, com o apoio do então Ministério do Esporte, dos Comitês Olímpicos do Brasil e Paralímpico Brasileiro, das confederações e federações esportivas, dos clubes sociais, entre outros parceiros, permitiu que atletas militares obtivessem
68% dos pódios. Então, é um texto 2, sobre o Programa de Alto Rendimento do Ministério da Defesa. É uma parceria, né, da Secretaria do Esporte com o Ministério da Defesa. Bom, a questão número 8 pergunta: no último período do segundo parágrafo do texto 2, né, eu até já dei a dica aqui, fala o seguinte: dessa forma, expressa ideia de, a expressão dessa forma, ele não está perguntando a classe gramatical, nem está pedindo para substituir. A questão pede qual é a ideia semântica da expressão dessa forma. Eu não disse que poderia substituir por portanto, sendo assim, logo, tá? Vou botar aqui, ó, portanto. É uma questão muito recorrente nesse tipo de concurso, tá? Então, a gente já sabe que isso aí aparece. E a gente treinou muito com nossos alunos. Então, isso aqui, essas palavras nos transmitem, elas trazem com elas circunstância de conclusão. Resposta à letra D de dado. Tá? Continuando. Os nomes das instituições envolvidas no programa Atletas de Alto Rendimento, assim como a porcentagem exata citada no final do texto 2, servem para quê, gente? Quando você lê um texto e aquele texto traz informações oficiais, né, de veículos confiáveis, como esse aí, que no final fala contribuição, Comitê Olímpico do Brasil, Ministério da Defesa, são órgãos confiáveis e são informações oficiais. Elas servem para quê num texto, pessoal? Para dar credibilidade ao texto, né? Então, está aqui, resposta B de bola, número 9, dar credibilidade às informações apresentadas. Tá bom? É muito importante que, para você que vai fazer o concurso no próximo ano, que você veja essa correção, para poder se atualizar o tipo de prova da instituição. Tá? Número 10. Identifique o sujeito do verbo permitir no período. A contribuição das Forças Armadas com o apoio do então Ministério do Esporte, dos Comitês Olímpicos do Brasil e Paralímpico Brasileiro, das confederações e federações esportivas, dos clubes sociais, entre outros parceiros, permitiu. Gente, por favor, né? Qual é o sujeito do verbo permitir aí nesse período? Então, está lá a contribuição das Forças Armadas, aí vem uma série de complementos com o apoio de fulano, não sei o quê, permitiu. Então, está claro aqui, tá? Ó, a contribuição permitiu. Então, a resposta da questão número 10 é a letra A. Tá? É só voltar no texto. Está bem tranquilo até aí. Bom, eu até botei aqui para os meus alunos, né, que são os verbos de ligação, verbo ser, verbo estar, verbo parecer, são verbos que não indicam ação, né? São os verbos de ligação, que a gente chama. E é, no caso, esse permitir aí, é um exemplo disso. Número 11. Assinale a alternativa em que há uma palavra com a mesma regra de acentuação gráfica do vocábulo olímpico. Gente, de várias regras de acentuação, eles trouxeram uma regra simples, que é a regra das palavras proparoxítonas, que são aquelas palavras cuja sílaba tônica é a antepenúltima, né? Seria a terceira do final para o início da palavra, tá? Então, você tem aqui olímpica, né? É importante que o aluno, ao verificar qual é a regra de acentuação, que ele faça a separação de sílabas, que aí fica mais fácil para ele poder se localizar. Nesse caso aqui, qual é a sílaba tônica? É a antepenúltima. Última, penúltima e antepenúltima. Então, qual é a regra das palavras proparoxítonas, como eu chamo mais intimamente de palavras proparô? Todas as proparô
são acentuadas, sem exceção. Essa é uma regra geral para as palavras proparoxítonas. Então, olímpica e sintático. Tá aqui, ó. Sintático. Tá? Palavras proparoxítonas são acentuadas. Tá? Continuando. 12. Leia o trecho. Os esportistas têm... Já apareceu aí o tem em negrito, né? Isso já te dá uma dica de que tipo de questão é essa. É um acento diferencial da terceira pessoa do singular para a terceira pessoa do plural do verbo ter, do modo indicativo presente, tá? Tempo presente. Os esportistas têm à disposição todos os benefícios da carreira militar, como salários, plano de saúde, férias e assistência médica, incluindo nutricionista e fisioterapeuta, além de disporem de todas as instalações esportivas militares adequadas para os treinamentos. Então, gente, terceira pessoa do plural do verbo ter, modo indicativo, tempo presente, recebe acento circunflexo, para diferenciar da terceira pessoa do singular, né? Diferencia na escrita, no som é a mesma coisa. Então, selecione a opção em que há uma forma verbal que deveria ser acentuada seguindo a mesma regra. Então, você tem aqui na letra C, os atletas da FAB, da Força Aérea Brasileira, terceira pessoa do plural, do verbo vir. Também teria que ter o acento diferencial. É a mesma regra. Então, esse é o gabarito da questão. Letra C. Tá? Nós temos alguns acentos diferenciais, né, ainda. Temos o pode, do verbo poder, com o pôde. Tá? O de, preposição, com o de do verbo dar, também tem. O por, preposição, com o por verbal também. Tá? Então, são acentos diferenciais. Agora vamos para o próximo texto. O texto 3 faz uma referência, de acordo com o título, né, a algo chamado Gládio. Deixa eu escrever aqui. Bom, eu tenho uma caneta, né? Estou escrevendo com o dedo, não sei porquê. Gládio alado. Todo mundo conhece, está aí na prova, inclusive, o símbolo da Força Aérea Brasileira, né? Que é aquela asa, né? Tipo uma asa, assim. E aquilo ali, na verdade, é o símbolo da FAB, e o gládio quer dizer sabre, é a mesma coisa que sabre. É uma arma branca, né? Cortante, uma lâmina branca. Então, o gládio alado é o símbolo da Força Aérea Brasileira, que é aquela asa, né? Porque é o gládio, que é o sabre, alado. Tá? As crianças ficaram em dúvida sobre o que seria o gládio alado. Então, é isso. Gládio alado entra em campo, quer dizer, os atletas da FAB vão começar a competir. É isso que quer dizer o título. Conheço alguns integrantes da Força Aérea Brasileira, do time Brasil, que participaram dos Jogos em Tóquio. Então, foi o lançamento de disco, né, com a sargento Fernanda Raquel Borges Martins, o sargento Arthur Navarrete Zanetti com a ginástica artística. Aí ele deu, cada um deu o seu depoimento. Depois o atletismo foi o sargento Caio Oliveira de Sena Bonfim com a marcha atlética. Então, a equipe da FAB, né? O gládio alado entra em campo. E aí vamos para a questão 13. Quanto à análise em relação ao desenvolvimento do gênero do texto 3, então aí já vem falando de gênero textual. Assinale a alternativa correta. Então, você tem que assinalar a alternativa correta
quanto à análise do desenvolvimento do gênero do texto 3. Na verdade, a questão quer saber qual é o gênero, né, o comando da questão. Então, são vários depoimentos. Então, vamos ver as opções? Na letra A diz, trata-se do gênero entrevista. Não, na verdade, não é uma entrevista, porque o que é uma entrevista? O entrevistador faz uma pergunta, o entrevistado responde. Depois o entrevistador faz outra, o entrevistado responde. E assim segue a entrevista. Então, não é uma entrevista. B, trata-se de uma previsão. Gente, não é uma previsão, por quê? Porque as Olimpíadas já tinham acabado, né? Está lá no título do texto escrito. O time Brasil, né? Conheço alguns integrantes da FAB, do time Brasil, que participaram dos Jogos em Tóquio. Então, já acabou. Tá? O evento já acabou. Então, não é uma previsão. É uma biografia com verbos em terceira pessoa. O que é uma biografia? Uma biografia é a história de vida de uma pessoa. Também não é. Ali você tem 3 depoimentos, mas não tem uma história, uma biografia. E, finalmente, a letra D, trata-se de um depoimento, uma espécie de relato em primeira pessoa, e o último período de cada um deles aponta para intenções de realizações futuras. Então, o que eles falam? Eles falam sobre o presente, né? Estou a caminho da minha segunda Olimpíada, nananana, e eles encerram o depoimento dizendo que encontro-me na melhor fase da carreira, vou chegar aos Jogos com muita garra e lutar por uma medalha por meu país. Assim como os outros também. As expectativas para os Jogos Olímpicos são as melhores possíveis, nananã. Vou para o ginásio para mostrar ao meu filho no futuro as minhas conquistas. Então, são depoimentos. Então, você tem aqui, na letra D, trata-se de um depoimento, uma espécie de relato em primeira pessoa, e o último período de cada um deles aponta para intenções futuras, tá? Então, resposta D de dado, tá? Tranquilo? Também é uma questão que a gente trabalha muito aqui no curso APROV, no Colégio Provinho. Tipo e gênero textual, tá? Narrativo, crônica, apólogo, todos os tipos, né? Dentro do narrativo, a gente trabalha os gêneros, tá? Trabalhamos muito isso aqui. 14. No período estou em minha melhor forma física. Gente, estou. O que eu posso falar sobre esse verbo? Qual tipo de sujeito ele quer saber? Então, o eu aqui, o eu a gente chama de elíptico, quer dizer, ele não aparece, mas ele está presente na flexão verbal. Tá? Então, a gente chama de elipse. No caso, é o elipse do pronome. Tá? Então, ele quer saber qual é o tipo de sujeito. Então, aqui tem o sujeito inexistente? Não é. Por quê? Porque o sujeito está ali. Ele só não está escrito, mas ele está representado na forma do verbo. É um sujeito desinencial? Sim. O que quer dizer o sujeito desinencial? O sujeito desinencial é a mesma coisa que oculto. Então, o sujeito está aqui, ele só está oculto, tá? Houve a elipse, tá bom? Sujeito composto também não, porque é somente eu. E o sujeito inexplicável também não, né? Então, sujeito desinencial, é desinência verbal, tá? Número 15, todas as palavras a seguir apresentam o mesmo número de sílabas e são paroxítonas, exceto, gente, questão fácil, tranquila. Então, o mesmo número de sílabas. Conquista, tem quantas sílabas? 3. Ginásio, 3. Medalha, 3. Física, 3. São paroxítonas, exceto, então a questão pede a resposta errada. Qual é a única palavra aqui que não é paroxítona? É a palavra física, que é uma palavra proparoxítona, cuja sílaba tônica é a antepenúltima. Lembra que eu já falei sobre isso aqui?
logo no início da prova? Então, é uma palavra proparoxítona. Bom, estou a caminho da segunda Olimpíada com as melhores expectativas possíveis. Questão 16. As palavras em destaque, segunda, expectativas e possíveis, classificam-se respectivamente. Sempre que aparece essa palavra, o aluno do curso à prova do Colégio Aprovinho sabe que a questão pede o quê? Na ordem em que aparecem. Então, o que a questão quer? Quer classificar segunda, expectativas e possíveis na ordem em que aparecem. Na minha segunda. Segunda é o quê? Qual é a classe gramatical dessa palavra, gente? É um numeral, né? Numeral ordinal, porque está ordenando primeira, segunda, terceira, de acordo com a ordem, tá? Depois, expectativas, no plural, olha aqui, melhores expectativas. O qual é? É um substantivo. E depois, possíveis, está qualificando o substantivo expectativas. Então, a resposta, letra D. Letra D, numeral, substantivo e adjetivo. Tá? Tá aqui as 3 classes, respectivamente. Questão tranquila de classe gramatical também. 17. Também trabalhamos muito isso com os nossos alunos, questão de verbo regular e irregular. Isso sempre aparece na prova do CBNB, que é a forma como chamamos carinhosamente o Colégio Brigadeiro Newton Braga. Os verbos irregulares não apenas seguem um paradigma regular, né? Qual é o paradigma, então, dos verbos regulares? Eles não apresentam alteração no radical. Isso, os regulares. Mas os irregulares apresentam. Então, o que a questão quer? Ela quer que o aluno, o candidato, marque em qual das opções você tem um verbo irregular, né? Então, um exemplo de verbo irregular está na opção. Então, a gente tem o verbo irregular, que é o verbo dar. Tia, como que eu sei que o verbo dar é irregular? Vamos conjugar, ó. Eu dou, né? Tu dás, com acento agudo. Ele dá. Então, olha aqui, ó, como é que mudou, ó. Dou, dás, né? Mudou, tá? Damos, dás e dão. Então, o paradigma é diferenciado. Então, o verbo dar é um verbo irregular. Resposta da questão, opção A. Gabarito da questão, opção A. É um tema simples, né, que a gente trabalha bastante aqui com os nossos alunos, tá? Verbos regulares e irregulares. Bom, daqui, deixa eu tirar essas coisas que eu escrevi aqui. Pronto. Você tem, então, aqui uma charge, que é a Torre de Paris, né? A Torre Eiffel, que é o maior símbolo turístico do mundo, mais visitado no mundo todo. Então, não poderia estar ausente, né, dessa prova. A torre carregando a tocha olímpica. Eu achei bem interessante, tá? Isso foi publicado no Caderno Opinião, aí, dia 4 de junho de 2024. Eu não sei bem se é uma revista, eu acho que é um jornal, tá? Então, é uma charge, né? A torre ela está personalizada, repare que ela tem pés, tá? Está chegando em Paris com a tocha olímpica. Então, vamos ver o que a pergunta vai falar, né? Em muitos textos literários e artísticos, usa-se um interessante recurso que consiste em um elemento representar outro, por ter com ele alguma relação. Então, um elemento representa outro. No cartoon apresentado, texto 4, né, que é o cartoon da torre, tal recurso é utilizado da seguinte forma.
As mulheres vestidas, e aí eu vou voltar lá para o cartoon, né? Ele tá, na alternativa a questão está se referindo a essas mulheres aqui. As mulheres vestidas de túnicas brancas representam a moda parisiense? Isso aqui representa a moda parisiense? Não, né? Então, isso daí já era. Letra B. A Torre Eiffel representa Paris, onde será realizada a Olimpíada. E as mulheres em túnicas brancas representam o quê, pessoal? A Grécia, que é o berço dos Jogos Olímpicos, né? Que onde foi realizada a primeira Olimpíada da humanidade, né? Do mundo moderno, digamos assim. Então, claro que a resposta é a letra B. A Torre Eiffel representa Paris, onde será realizada a Olimpíada, e as mulheres em túnicas brancas representam a Grécia, o berço dos Jogos Olímpicos. Então, esse é o gabarito. Questão tranquila também, sem muita dificuldade. 19. A partir da análise tanto da linguagem verbal quanto da não verbal do texto 4, o que é a linguagem verbal? Linguagem verbal são palavras. E a não verbal são os desenhos, são as expressões faciais, corporais, tudo aquilo que, pelo que está ali representado no desenho, você consegue tirar alguma ideia daquilo. Isso é a linguagem não verbal. Pode-se depreender que, letra A tocha olímpica está sendo levada para fora de Paris? Gente, vamos voltar lá, né? Por favor. A tocha está sendo levada para fora de Paris? Não, ela está indo para Paris. Então, isso daí já era. B. Há vários índices dinâmicos. Dinâmico quer dizer de movimento. Na imagem, tal como as linhas curvas de movimento ao lado da torre, certo? Isso indica movimento. A direção da fumaça que sai da tocha e os pés levantados da torre. Está aqui, ó. Tá? Então, são vários indicativos de movimento. E a nuvem de poeira abaixo. Então, está aqui a nuvem de poeira. Então, essa está beleza. Então, 19, gabarito B de bola. Vamos voltar lá. B de bola. Número 20. Selecione a alternativa que contém uma palavra cujo acento foi perdido no último acordo ortográfico da língua brasileira. Eu não sei qual é o objetivo, né, de perguntar isso, mas já que eles perguntaram, os alunos do curso à prova do Colégio Aprovinha sabem. E que resposta é? Coreia, é o ditongo, né, que era acentuado, como a palavra ideia, que deixou de ser acentuada pelo acordo ortográfico, tá? No último acordo ortográfico. Então, resposta C. Texto 5, falando sobre a Raíssa Leal. Raíssa Leal, eu estou indo para que questão? Para 21, né, Igor? A Raíssa Leal, ela estará nas Olimpíadas? Entenda a situação da skatista. Skatista brasileira foi sensação nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, ela fez sucesso, né? Apesar de o ranking classificatório para as Olimpíadas ainda estarem aberto, Raíssa Leal já possui pontuação necessária, porque no período pré-olímpico as classificações vão acontecendo, né, para determinado atleta se candidatar e conseguir estar apto a participar das Olimpíadas. Contudo, a vaga não veio por conta do ótimo desempenho que a jovem skatista garantiu no Super Crown 2023. Para os Jogos Olímpicos, são contabilizados pré-eventos especiais para a categoria. Agora, a modalidade se prepara para o Pro Tour de Dubai, que acontecerá até o dia 10 de março. Então, ela já tinha a pontuação necessária para estar presente em Paris, porém, a vaga não veio, o texto fala isso,
por conta do ótimo desempenho da jovem skatista no SLS Super Crown 2023. A pergunta 21 quer saber o seguinte: analisando o gênero e a natureza do texto 5, conclui-se que ele tem caráter. Gente, o que o texto 5 está fazendo? Ele está informando sobre os critérios da classificação para a Olimpíada de Paris 2024. Está informando. Veja, se ele está informando, ele é um texto informativo, tá? E aí ele fala sobre como funciona a classificação para Paris 2024, e aí depois ele diz desempenho da Raíssa na última Olimpíada. Então, são informações que o texto está trazendo sobre a Raíssa Leal, que é uma skatista brasileira, recordista, né, e premiada. A pergunta é a seguinte, a 21. Analisando o gênero e a natureza do texto 5, conclui-se que ele tem caráter expositivo, pois expõe verdades absolutas e imutáveis relacionadas às Olimpíadas, com leve tendência argumentativa. O que é um texto que tem uma tendência argumentativa? É um texto argumentativo, né? Ou até pode ser um outro tipo de texto, mas que precise ter argumentos para convencer o leitor de que o autor está certo com aquilo que ele está dizendo. Nesse caso aqui, não tem presença de argumentos, tem apenas informações. Então, a resposta da questão é a letra C. Tá? É um texto informativo, pois, sendo uma notícia, utiliza linguagem objetiva e direta para trazer informações ao leitor. Tá? Então, é um texto informativo. Não tem nada de, como eu falei antes, argumentos, né? Esse texto ele saiu publicado no jornal O Lance, jornal, revista, né? Lance. Estamos nos aproximando do final da prova, agora vamos para a questão 22. Marque a única opção que está de acordo com o conteúdo expresso no texto 5. Então, a primeira opção, letra A. A skatista Raíssa Leal está com sua vaga garantida por conta do Japão ter extrapolado o limite de estrangeiros? Gente, não fala nada disso no texto. Cuidado, porque muitas das vezes a questão traz algo sobre o texto que não está no texto. Então, você tem que voltar lá e procurar, tá? Letra B. A vaga de Raíssa Leal para as Olimpíadas de Paris foi garantida apenas por seu desempenho no SLS Super Crown 2023? Pelo contrário. O que fala lá no primeiro parágrafo? Diz que não, né? Ela já possui pontuação para Paris, porém, a vaga não veio por conta do ótimo desempenho na SLS Super Crown. Então, essa também está errada. Letra C. Raíssa Leal está classificada para o skate street, mas cada modalidade e categoria desse esporte obedece a diferentes critérios para a classificação para as Olimpíadas de Paris? Não fala sobre isso no texto. E letra D. Na data dessa publicação, ainda aconteceria mais uma competição. Qual seria, que está lá no texto? O Pro Tour de Dubai. Então, está aqui no texto, quando ele fala... Agora a modalidade se prepara para o Pro Tour de Dubai, que acontecerá no futuro até o dia 10 de março. Então, perfeito. Opção D é o gabarito da questão. Tá? Agora, 23. Ao se referir à classificação das atletas de skate para os Jogos Olímpicos, o autor da notícia chama atenção para o caráter provisório, com possibilidades de mudança de tal ranking. Um indício disso é o uso da expressão até o momento. Gente, até o momento, até hoje, até agora, o momento presente. Isso nos traz uma circunstância de tempo. Circunstância de tempo. Uma outra palavra ou expressão que aponta esse mesmo sentido
Na verdade, essa palavra ela nos traz uma circunstância de tempo que está expressa aí por uma oração subordinada adverbial de tempo, né? Quando ele diz até o momento. Qual outra palavra ou expressão que aponta esse mesmo sentido? Resposta, gabarito, letra A. Então, até aquele momento. Então, por enquanto, circunstância de tempo, tá? As demais, não, aqui ideia de condição, enfim. Letra A. Penúltima questão, a 24. No trecho, a atleta disputou o evento como a mais jovem da delegação brasileira. Né? Então, a mais jovem é o grau máximo de uma qualidade. Ela é a mais jovem, é o grau máximo. Tá? Então, isso aqui, gente, é o grau do adjetivo. Tá? Então, lembre-se de estudar as flexões do substantivo, as flexões dos adjetivos, o grau do adjetivo, o grau do substantivo é muito importante. O adjetivo jovem, da forma como está empregado nesse contexto, apresenta-se como, ou seja, apresenta-se no grau superlativo relativo. Resposta letra A. É a qualidade de um em relação a um grupo. Então, é a qualidade da Raíssa em relação a quê, pessoal? A delegação brasileira. Tá? Perfeito? Então, é um superlativo relativo. E, finalmente, o número 25, as palavras em língua portuguesa podem ter sido formadas por diversos processos. Então, você tem a derivação, você tem o prefixo, sufixo, né? Nós também estudamos isso. Marque a opção em que há um vocábulo formado por derivação prefixal. O que é uma derivação prefixal? Deixa eu puxar a questão aqui. A derivação prefixal é o uso do prefixo na palavra de origem, tá? Então, trazendo uma derivação prefixal. Você tem aí o acréscimo de um prefixo a uma palavra primitiva. Por exemplo, a palavra desleal. Tá aqui o prefixo des. Então, a resposta à questão é a letra A, que é o prefixo pré. Tá certo? Pré, pós, pró, né? São todos usados com hífen. Bom, dessa forma, então, eu encerrei aqui a correção da prova de acesso ao Colégio Brigadeiro Newton Braga, 6º ano, prova de português para acesso em 2025. Já temos o resultado desse concurso, tá? O Colégio Aprovinho e o curso Aprove juntos classificaram. Atenção! Você vai ver no Instagram, você vai ver vários anúncios de outras instituições dizendo aprovados, 30, 40, enfim. Aprovado não é classificado. Classificado é o aluno que tirou uma nota e que ficou dentro das vagas. Então, o Colégio Brigadeiro Newton Braga, ele ofereceu 38 vagas para ampla concorrência. Porque são 40 em edital, mas 2 são para PCD. Então, os nossos alunos todos concorreram na ampla concorrência. Dos 38, o Colégio Aprovinho mais o curso Aprove classificou, tá? Então, esses alunos, de fato, podem estudar no CBNB, estão aptos à matrícula. Nós classificamos 24. Eu acho que esse número não deixa dúvida da nossa competência, do nosso trabalho e do nível dos nossos alunos, tá? Então, se você vai se preparar para o próximo ano, concurso de acesso para 2026, você já sabe qual é o caminho a seguir. Curso Aprove ou Colégio Aprovinho, onde nós fazemos o mesmo trabalho nos 2 grupos. É um grupo só, né? O material é o mesmo, o trabalho é o mesmo, no Colégio Aprovinho ou no curso Aprove. Tá certo? A diferença é que no Colégio Aprovinho
O aluno, ele faz tudo lá no colégio. O colégio, a escolaridade e o preparatório. Tudo no Colégio Aprovinho. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Espero que, de alguma forma, isso venha auxiliá-los na sua preparação para esse conceituado Colégio da Aeronáutica, Colégio Brigadeiro Newton Braga. É um colégio que vem despontando como uma excelente opção para a cidade do Rio de Janeiro. Tá bom? Um beijo para todo mundo e tchau.